E eu peço que você abra a sua Bíblia nesse texto, Hebreus capítulo de número 10. Se você pode abrir, pode ficar assentado como está. Eu vou apenas reler o verso 25 deste texto de Hebreus capítulo de número 10. A palavra de Deus diz-nos assim: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar de alguns irmãos em oração, rogar que Deus os abençoe também. Pai, nós te agradecemos pelo teu imenso amor por nós. Mesmo em nossas fraquezas, em nossas debilidades, muitas vezes em nossa teimosia, o Senhor tem sido um Pai zeloso, nos disciplinando quando necessário, nos ensinando o caminho a seguir, nos fortalecendo em meio às lutas, e nós reconhecemos que isto é resultado da intercessão do Senhor Jesus nos céus por nós. E nós reconhecemos que estamos de pé por causa do excelente poder de nosso tão grande Salvador. Nós nos unimos, a irmã Adriana e a sua família, nas orações pelo Wilson. Estamos confiando a Deus que, apesar desta notícia que traz preocupação, o Senhor tem o absoluto controle sobre todas as coisas. E nós estamos confiando a Ti a vida dele, rogando que o Senhor supra as necessidades e aponte os caminhos, e que, acima de tudo, Ele prove no seu coração do consolo e do fortalecimento diário que apenas o Senhor pode dar. Nós estamos lembrando também da Lohane, prima da nossa irmã Thaís Matunaga. Reconhecemos a gravidade da questão, da sua internação hospitalar. Estamos confiando a vida dela em Tuas mãos. O Senhor é poderoso para cuidar dela também. E dos demais pedidos, ó Deus, que foram feitos nesta noite. Cada um deles, sabemos, é importante para o Senhor. E nós os colocamos em Tua presença, intercedendo por cada um deles. E agora, Pai, que nós temos Tua palavra aberta diante de nós. Sabemos da importância do nosso coração, da nossa mente estar aberto também à verdade das Escrituras. E confiamos que nos falarás ao coração nesta noite através da proclamação da Tua verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós te rogamos. Amém. Então, a carta aos Hebreus, ela é uma carta importante do Novo Testamento. E ela foi escrita a fim de exortar judeus, por isso o título Hebreus, não é? Exortar judeus que haviam vindo a Cristo a não desanimarem diante das dificuldades que eles enfrentavam. Possivelmente, os receptores desta carta, aqueles a quem ela foi escrita, estão entre aqueles cristãos do primeiro século que mais enfrentaram oposição do reino das trevas contra eles, de muitas formas. Sendo pelo espólio dos seus bens, como nós vamos ver, seja pela pressão de família, seja a pressão da comunidade, da religião. E ela foi escrita exatamente para fortalecer essas pessoas, que ao crerem em Cristo enfrentaram lutas tremendas contra si mesmo. Você pode acompanhar comigo em Atos 6, a Bíblia nos traz o exemplo de Estevão, verso 11. Então subornaram uns homens para que dissessem, notem, as acusações contra Estevão eram fruto de suborno. Ouvimos-los proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas. Investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Eles não tinham nada para acusar Estevão. Eles não tinham nada que dissessem ou pudessem provar que era um crime. Então eles pagam falsas testemunhas para que Estevão fosse levado diante das autoridades, e nós sabemos o resultado disso. Estevão acabou sendo morto por apedrejamento. Esse era o ambiente, esse era o clima dentro da comunidade judaica naqueles dias. Mesmo que você não tivesse feito absolutamente nada,
Falsas testemunhas podiam surgir, assim como fizeram com Jesus. Falsas testemunhas testemunharam contra ele e o fizeram com Estevão, e ele acabou sofrendo a morte por causa disso. Em 2 Coríntios capítulo 11, nós vemos que o próprio apóstolo Paulo sofreu com isso. Ele diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Depois ele vai dizer que ele também sofreu açoites dos romanos. Os romanos eram, vamos dizer, menos humanos nisso, não é? A vida do açoitado estava na mão do carrasco. Ele podia bater até chegar ao ponto que ele imaginava que a pessoa suportaria. Os judeus estabeleciam 39 açoites por causa da lei. Eram 40. Eles colocavam 39 com medo de ter errado o cálculo. Aqui diz que por 5 vezes Paulo foi açoitado por eles, procurando o quê? Realmente o desânimo e o enfraquecimento da fé dele. Além disso, o objetivo da carta aos Hebreus é demonstrar para aquelas pessoas que, se as dificuldades eram grandes com Cristo, ao lado de Cristo, fora dele, longe dele, a situação era muito pior. O que eles mostram aqui é uma realidade específica da vida. E eu uso um exemplo para que você possa ter algo concreto para pensar. Você conhece bem a história de José, não conhece? Chamado José do Egito, filho de Jacó. Você sabe que após o trabalho de José na casa de Potifar, ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar de ter atentado contra ela. Essa mentira, esse falso testemunho, resultou em 2 anos de prisão para José. Até que então o copeiro lembrasse dele, ele fosse levado diante de Faraó. Ele foi preso injustamente. Quando nós olhamos dessa forma para essa história, nós temos a tendência de pensar: olha, pobre José, coitado de José. Realmente nós temos a tendência de olhar com dó, realmente olhar para José dizendo: olha, como pode um homem sofrer dessa forma, diante de uma falsa acusação, ser preso, enfrentar essas questões, ser tirado do seu trabalho, ele já tinha sido vendido pelos seus irmãos, era mais uma dificuldade que surgia. Esse é o pensamento humano que nós temos. Mas, irmãos, se há alguém ali de quem nós temos que ter dó, não é José, é a mulher de Potifar. Não é José aquele que nós olhamos e dizemos: coitadinho, pobre José. Aqueles que creem em Deus não são coitadinhos. Aqueles que confiam no Senhor não são pobres coitados. Nós temos misericórdia daqueles que não conhecem Deus. Nós temos misericórdia da mulher de Potifar, envolvida em sua mentira, envolvida em suas paixões, envolvida em seus enganos, tendo agora a responsabilidade por um homem preso diante do falso testemunho dela. José na prisão sempre teve a presença de Deus. Aquela mulher viveu sem Deus a sua vida inteira, e se isso terminou dessa forma, passará sem Deus por toda a eternidade. Quando nós olhamos para esses hebreus que sofreram isso naquele tempo, as pressões, as dores, as dificuldades, eles não eram pobres coitados. Eles não eram miseráveis. Ninguém que anda com Deus é um miserável. Miseráveis são aqueles que não têm Deus. A palavra desgraçado, que eu não gosto de usar, desprovido de graça. A pior coisa desse mundo é não ter a graça de Deus sobre a sua vida, ter a ira dele. Então esses irmãos que sofreram assim nesse tempo e que realmente enfrentaram essas dificuldades, a enfrentaram ao lado de Cristo. E a carta demonstra exatamente isso. Ele vai demonstrar que Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, superior aos sacerdotes e sumos sacerdotes judaicos, que as promessas e a aliança de Cristo são superiores, que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios da lei, e é assim que a carta olha para essas pessoas. Elas estão em Cristo, e não há melhor posição de estar nesse mundo do que em Cristo. Mas ela se preocupa, a carta se preocupa com algo que é importante quanto ao contexto dela. Em Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6, é dito assim, talvez você já leu esse texto e procurou entendê-lo, eu vou tentar explicá-lo aqui, esclarecê-lo aqui. Ele diz: porque é impossível
que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Qual é o contexto desse texto? O que o autor está nos ensinando? Ele está falando sobre pessoas que viveram séculos no judaísmo, que creram nos sacrifícios que Deus havia estabelecido. Mas quando Jesus vem, João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele demonstra agora que Cristo realmente é a realidade daquilo que os sacrifícios do Velho Testamento apenas simbolizavam. E que eles agora abandonariam os sacrifícios do Velho Testamento para crerem em Jesus Cristo. E notem bem, eu peço que volte para o verso 4, eu posso exemplificar dessa forma. Eles estão aqui no judaísmo. Então, aqui onde eles estão, é impossível renová-los para arrependimento. E o que aconteceu aqui no judaísmo? Eles foram iluminados, ou seja, a palavra de Deus iluminou o coração deles quanto a Cristo. Vamos dizer, eles tomaram um passo mais próximos de Cristo. Continua dizendo que provaram o dom celestial. Eles reconheceram que Cristo é Deus, veio do céu e que é o seu Salvador, veio para salvá-los. Mais um passo. Se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, não diz aqui que o Espírito Santo os regenerou, mas diz aquilo que João repete, que eles foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo os convenceu dos seus pecados. Mais um passo próximo a Cristo. Provaram a boa palavra de Deus, ou seja, que as promessas do Velho Testamento se cumpriram em Cristo. Mais um passo. E os poderes do século futuro, ou seja, eles reconheceram que aquilo que foi prometido é real e vai ser cumprido em Cristo na eternidade. Mais um passo. Aonde que eles chegaram? A Bíblia diz depois em Apocalipse, demonstrando uma metáfora da salvação, dizendo que ela é como uma porta. Cristo está do outro lado da porta e ele está dizendo: eis que estou à porta e o quê? Se alguém ouvir a minha voz e fazer o que com a porta? O que é abrir a porta para ele? Fé. O que é abrir a porta? Eu ouvi a sua voz, eu creio em quem ele é e eu abro a porta. Eles estavam diante da porta, com Cristo batendo do outro lado, e o que o texto não diz? Não diz que eles creram. Eles permaneceram incrédulos. Era tão fácil abrir a porta. Ao invés de abrir a porta, eles fizeram o quê? Voltaram lá atrás. E lá atrás, aonde recaíram, voltaram atrás, é impossível renová-los para arrependimento. O que o autor está dizendo é, lá no judaísmo, Deus não vai trabalhar na vida de vocês. Deus trabalha em nossa vida em Cristo. Se Deus há de fazer alguma coisa na sua vida, Ele vai fazer através de Jesus Cristo. Se Deus há de salvá-lo, se Deus o salvou já, Deus o fez isso por meio de Jesus Cristo. Ele é o centro da obra de Deus. E Ele é aquele que abriu aquelas pessoas e a nós realmente privilégios inigualáveis. Você já pensou nos privilégios que nós temos em Cristo? Você já pensou nos privilégios que você prova tendo crido em Cristo? Desde o dia em que você recebeu a Jesus como seu Salvador, privilégios preciosos se abriram a você. Aquilo que você é hoje, a sua vida, aquilo que você prova, tudo tem como causa a pessoa de Jesus Cristo. Não há nenhum mérito em mim ou em você. Não há algo em mim que obrigue Deus a me abençoar. Não há algo em você que obrigue Deus a cobrir-lhe de bênçãos. Eu sei que a chuva vem sobre justos e injustos. Eu sei que Deus nos abençoa de forma comum, aqueles que creem e aqueles que não creem. Mas é incomparável as bênçãos de Deus sobre aqueles que estão em Cristo. Você está em Cristo? Você creu nele como seu único e suficiente Salvador? Observe algumas bênçãos que a carta aos Hebreus nos traz a respeito dessa nossa posição. Eu vou contrastar isso com as coisas do Velho Testamento. Se você pode acompanhar-me em Hebreus capítulo 9. Havia algo descrito aqui em Hebreus capítulo 9, do tabernáculo e depois do templo, que nós faremos bem em pensar. Ele diz assim: ora, também a primeira
tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Ele está dizendo a primeira aliança, a aliança de Deus com os judeus. Porque um tabernáculo, literalmente uma tenda, estava preparada. Você pode ler sobre ela no Pentateuco, os 5 primeiros livros, em especial em Êxodo. Em que havia o candelabro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Então, o tabernáculo e depois o templo era dividido em 2 partes. A primeira parte, onde havia esses móveis, chamado de um lugar santo, então havia literalmente uma cortina. O verso 3 diz, mas depois do segundo véu, ou seja, o véu que separava esses 2 lugares, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ou seja, uma parte reservada do tabernáculo. E o que havia lá? Verso 4. Tinha o incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro em todo o seu redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Então, nesse lugar específico, o Santo dos Santos, havia literalmente, ele não era grande, ele tinha mais ou menos 1,20 m de comprimento por pouco mais de 40 de largura, com uma tampa toda de ouro, chamada do propiciatório, a figura de 2 anjos em cima. E dentro dessa caixa, um pouco de maná, a vara de Adão que havia florescido e as tábuas da aliança que Deus havia entregado a Moisés. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ou seja, ele não vai entrar nos detalhes disso, mas dentro do Santo dos Santos havia literalmente essa caixa de ouro. Algo incrível. Há hoje uma discussão tremenda entre arqueólogos sobre onde esta arca estaria. Quando Nabucodonosor, em 586 a.C., tomou Jerusalém, você não tem mais notícia dela. Alguns pensam que Deus a levou para o céu, outros pensam que os judeus a esconderam em algum lugar debaixo de onde está hoje o lugar do templo, no Monte Moriá. Nós não sabemos onde essa arca está, mas ela representava literalmente a presença de Deus. Mas acontecia algo agora. Verso 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Ou seja, todo dia eles entravam lá. Os sacerdotes todos os dias adentravam o lugar santo e ali realizavam o seu serviço. Mas o verso 7 diz, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. No lugar santíssimo, apenas durante uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava com sangue, que ele aspergia sobre o propiciatório, a fim de Deus abençoar Israel por mais um ano, ser propício a Israel por mais um ano. E qual é a ideia envolvida nisto? Verso 8. Dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria, um exemplo para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. O que acontecia aqui então? De um imenso povo, apenas um homem tinha acesso à presença de Deus uma vez no ano. De milhares de pessoas da nação de Israel, apenas uma pessoa podia provar a presença de Deus por alguns minutos, levando sangue, então, que era aspergido pelo propiciatório. Quando nós observamos isso, nós vemos como, dentro do judaísmo, havia uma limitação da comunhão de Deus com aquelas pessoas. Mas agora compare isto com aquilo que Hebreus capítulo 10, verso 19 diz. Ele diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ninguém teria ousadia para entrar no tabernáculo ou no templo. Entrar no tabernáculo ou no templo significava a morte. Tanto que os sumos sacerdotes, a história nos conta, quando adentravam o Santo dos Santos, eles, por precaução, amarravam uma corda ao tornozelo deles, para que se houvesse algum pecado não confessado na vida deles, e eles morressem lá dentro, eles pudessem puxá-lo para fora. Olha a circunstância. Mas agora, no verso 19 do capítulo 10, é dito, tendo, irmãos, ousadia. Literalmente, o que é ousadia? Não ter medo. Não tenham medo de adentrar na presença de Deus.
Não tenham medo de manter comunhão com Deus, por quê? Porque já não é o sangue de animais que garante isso, mas o sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Por que Ele usa essa expressão? Ali em Jesus Cristo estava o próprio Deus. Jesus é Deus, andando neste mundo. Mas a sua carne, a qual Isaías 53 vai dizer, que os homens olharam para ele e não viram nele formosura alguma. Sabe, o tabernáculo era assim também. Apesar de ser a casa de ouro, quando você olhava exteriormente o tabernáculo, ele era coberto de peles de animais. Não havia beleza. Deus habitava lá dentro, mas por fora não havia nada de especial na tenda do tabernáculo. Da mesma forma, Jesus Cristo. Aquele homem que exteriormente não tinha formosura alguma, aquele corpo era habitado pelo próprio Deus. E por isso ele usa a expressão, pelo véu, pela sua carne, para então nos dizer no verso 21. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, ele diz, olha, agora nós temos um sumo sacerdote ao qual realmente nos abriu o caminho em direção a Deus. E aqui nós temos que comparar aquilo que acontecia com eles e aquilo que acontece conosco. Nenhum judeu podia, no dia que decidisse ou quisesse, adentrar a presença de Deus no tabernáculo. Se ele fizesse isso, ele morreria. Agora, em Hebreus 10, diz que nós devemos ter ousadia para adentrar diante do trono de Deus. Algo que eles não tinham, que nós temos, é esse privilégio. Os judeus não tinham o privilégio da comunhão irrestrita com Deus. Os salvos em Cristo a têm. Absolutamente nada impede que você adentre a presença de Deus em oração por meio de Jesus Cristo, independente da hora do dia, das circunstâncias do dia, onde você está, se você está dentro da igreja, se você está sozinho em casa, se você vai orar audivelmente, ou você está no meio de outras pessoas e vai orar apenas em mente, nada lhe impede, não há nada que lhe impeça de adentrar a presença de Deus quando você bem decidir e quando você bem quiser. Literalmente, aqueles que estão em Cristo, a porta da presença de Deus não está aberta, ela está escancarada. E como Deus mostrou isso? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, aquele véu que separava os dois lugares se rasgou. E você lembra como que ele se rasgou? De cima? Se fosse um homem a rasgar o véu, como ele rasgaria? De baixo para cima. Rasgou de cima para baixo, por quê? Porque Deus estava dizendo, eu estou tirando isso. Agora todos aqueles que quiserem adentrar a minha presença pelo sangue de Cristo, podem fazê-lo sempre e quando quiserem. Deus não abriu, Deus escancarou as portas da presença dele. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo. Você usa desse privilégio? Você pratica esse privilégio como ele devia ser praticado? Você entende o grande privilégio que você possui de adentrar a presença de Deus. E quem é que está adentrando a presença de Deus? Seres como eu e você, ímpios, homens falhos e pecadores. E Deus em Cristo permite que nós, quando quisermos, agora, à noite, antes de dormir, amanhã pela manhã, quando nós desejarmos, é como aquele pai que tira a porta do escritório e diz aos filhos, olha, sempre que vocês quiserem adentrar, adentrem. Sempre que quiserem vir estar comigo, venham. A porta é franqueada, não há um hino que cantamos assim? Franqueada a porta está. Aberta, escancarada a presença de Deus. E isso é um imenso privilégio que nós temos. Uma segunda questão que eu quero ressaltar é que entre o povo judeu e os hebreus havia um verdadeiro temor a respeito da presença de Deus. Você lembra quando os 10 mandamentos foram dados sobre o Monte Sinai? A Bíblia diz que o monte tremia. Havia uma tempestade tampando as partes de cima do monte onde Moisés estava. As pessoas tinham medo de tocar no monte, se achegar ao monte. E Deus disse, se algum homem se achegasse ao monte, ou algum animal se achegasse ao monte, morreria. Deus mesmo estava sobre aquele monte, demonstrando a sua presença. E só um homem pôde subir lá para ter acesso a Deus. A presença de Deus no Velho Testamento realmente era algo que trazia terror aos homens.
Esta arca que nós falamos, em 1 Samuel 6, há algo dito sobre ela que é incrível. 1 Samuel 6,19. E o Senhor feriu aos homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. O Senhor os matou, porque eles tiveram a curiosidade do quê? De olhar dentro da arca. Quantos? Feriu do povo 50.070 homens. 50.000 pessoas morreram por olhar para dentro de um lugar onde representava a presença de Deus. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Ainda mais impactante que essa história, é a história contada em 2 Samuel 6. Eu citei na última semana Uzá, e diz assim: e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Eles haviam transportado a arca da aliança numa carreta de bois, num carro de boi. Isso não podia ser feito. O carro se desequilibrou e podia ser que a arca ia cair de cima da carreta. Uzá, numa boa intenção, estendeu a mão e segurou. Olha o que aconteceu. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por essa imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. Sabe, quando falavam da presença de Deus, talvez as pessoas não tivessem aquela ideia de alegria e de regozijo, mas uma ideia de medo e de temor. O próprio Deus vai estar entre nós. O próprio Deus vai andar entre nós. E estes exemplos do que aconteceu demonstram bem o que a presença de Deus entre eles representava. Agora volte para Hebreus, no verso 22, quando ele nos dirá assim: cheguemo-nos. Agora ele não diz assim: tenham cuidado. Ei, é a presença de Deus, tenham cuidado. Tenham medo, temor. Não, a palavra literalmente é: se achegue, cheguemo-nos. A porta está aberta. E se chegue de que forma? Se chegue a Deus, a presença de Deus, com um verdadeiro coração. Sim, a porta está aberta, mas algumas exigências aqui. A porta, a presença de Deus é aberta, mas notem bem o que Deus exige de mim e você. Um verdadeiro coração. Literalmente, um coração sincero, sem engano e sem hipocrisia. Um coração que não esconde dele nada. A presença de Deus está franqueada a todos nós, mas Deus tem suas exigências. Não paz para o temor do Velho Testamento, mas para a comunhão preciosa. E Ele exige de nós um coração sincero, sem engano, sem nada encoberto. Uma inteira certeza de fé. O que significa isso? A plena certeza que Deus está nos ouvindo e nos acolhendo em Cristo, sem medo. Ou seja, a certeza do que estamos fazendo. Tendo os corações purificados da má consciência, ou seja, uma consciência pesada que nos acusa, mas que é purificada por Cristo quando lhe confessamos os pecados. Ou seja, se é chegar à presença de Deus, sem nada entre nós e Ele. E o corpo lavado com água limpa, não aqui um ritual externo, mas a purificação dos nossos pecados em Cristo, como bem o Senhor demonstrou aos seus discípulos. Quando o Senhor disse a Pedro: Pedro, eu vou lavar os seus pés. E Pedro disse: não, eu acho que a coisa está errada aqui. Quem tem que fazer isso sou eu com o Senhor. E daí o Senhor responde a ele: Pedro, se eu não te lavar, você não tem comunhão comigo e com Deus. Daí Pedro vai para o outro oposto, né? Senhor, então não apenas os pés, mas o corpo inteiro. E o Senhor responde a ele: Pedro, aquele que já lavou-se não necessita de lavar, senão os pés. Nós já fomos perdoados em Cristo. Todo aquele que crê em Cristo já recebeu o perdão dos seus pecados. Ao simbolizar a lavagem dos pés, o que o Senhor está nos demonstrando é que ao andarmos por este mundo, nós nos contaminamos com coisas que não devíamos nos contaminar. Permitimos que coisas contaminem o nosso coração, a nossa vida. E é a confissão realmente que faz com que esta comunhão seja plenamente retomada. Nós já fomos perdoados, mas precisamos abandonar qualquer pecado presente em nossa vida. Para então ele concluir dizendo, para que neste coração puro, neste coração realmente pronto a ouvir o que Deus tem,
para nos dar, lavado o corpo com água limpa, nós realmente tenhamos essa comunhão preciosa com Deus. Aqui há uma lição importante. Nenhum de nós tem medo de se achegar à presença de Deus. Se você já creu em Cristo, não há temor nenhum. Mas jamais se esqueça daquilo que também a carta aos Hebreus vai dizer. Nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus continua santo, e essa é a ideia que eu não quero que você tenha. De que Deus tenha diminuído a sua santidade do Velho para o Novo Testamento, para que nós possamos adentrar a presença dele de qualquer jeito. Não se adentra a presença de Deus de qualquer jeito. Se adentra a presença de Deus em Cristo. Ele é a porta que nos permite adentrar a presença de Deus. Se você não tem Cristo, simplesmente a porta, a presença de Deus está fechada para você. Se você não entregou sua vida a Cristo e não o conhece como seu Salvador, as suas orações jamais chegarão à presença de Deus. Deus jamais ouvirá o seu clamor, porque você está tentando ser ouvido por Deus pelos seus méritos e não pelos méritos que Deus aceita, Jesus Cristo. Você está pedindo e clamando, mas Deus não ouvirá. Enquanto o seu clamor não for feito em nome de Jesus Cristo. Ele é a chave, Ele é o passaporte, Ele é a senha de entrada à presença de Deus. Você quer levar os seus problemas, você quer levar as suas dores, você quer levar as suas dificuldades diante de Deus. Deus só vai abrir a porta com a senha certa. Jesus Cristo. A fé nele e mais nada. Ou seja, não pelos nossos méritos, mas por Cristo, nós temos todos esses privilégios. Continuando nisto, a carta aos Hebreus demonstra que havia uma urgente necessidade diante deles. Havia uma necessidade que poderia ser suprida apenas de uma forma. Notem que em Hebreus 10:34, falando desses crentes, diz sobre eles: porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes os roubos dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Ou seja, eles eram cristãos que haviam enfrentado lutas e dificuldades pelo amor por Cristo. Eles haviam enfrentado grandes lutas pelo seu testemunho para com o Senhor. E então, voltando ao capítulo 10, ele vai nos dizer no verso 24, por isso, consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que ele está fazendo aqui? Realmente, aqueles cristãos hebreus que estavam debaixo do risco de desanimarem em sua fé e diante das perseguições que enfrentavam, a serem desencorajados a continuarem seguindo ao Senhor. E ele lhes dá uma lição importante: encorajar uns aos outros, estimulá-los realmente uns aos outros ao amor e às boas obras. Ou seja, ele está dizendo que nesta comunhão perfeita que tinham com Cristo, eles necessitavam de encorajamento. Eu falei a vocês que nós temos acesso perfeito à presença de Deus, que a porta à presença de Deus está escancarada para todos nós, mas que por vezes o desencorajamento que enfrentamos na nossa vida nos impede de provarmos desse grande privilégio. A ordem aqui no verso 24, ao dizer consideremos-nos, ele está dizendo, olha, não somente faça isso, adentre a presença de Deus, prove desse privilégio, mas encoraje outros a fazê-lo. Por vezes, irmãos, nós enfrentamos em nossa vida, assim como os crentes hebreus, lutas e dificuldades. Quem de nós aqui não enfrenta questões em sua saúde, pessoas da família em sua saúde, dificuldades no casamento, dificuldades na criação de filhos, dificuldade no sustento, em manter-se nos estudos. Se nós fôssemos listar todas as nossas lutas e dificuldades que nos desencorajam a esta comunhão preciosa, a lista seria imensa. Sabe o que o autor aos Hebreus está dizendo? É como se nós olhássemos uns para os outros e disséssemos assim, ei, não desista.
Você está se desencorajando pelas lutas deste mundo? Pedro vai nos dizer que essas lutas são comuns a todos nós. Nenhum de nós está sozinho nas nossas dificuldades. Elas são comuns à vida de absolutamente todos nós. O que nós somos chamados é a encorajarmos uns aos outros, a nos estimularmos uns aos outros, para que este privilégio nunca saia diante dos nossos olhos. E para isso ele vai dizer no verso 25, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto quanto mais vedes que se vai aproximando aquele dia. Literalmente a ordem aqui é: não abandonem o costume de estar com seus irmãos. Não deixe a sua mútua congregação, como é costume de alguns. Literalmente, não adote o hábito de não reunir-se com os demais crentes para reconhecerem o que Deus tem feito por vocês. Você já percebeu como facilmente nós nos desapercebemos, nos tornamos cegos para aquilo que Deus faz por nós como igreja? Você já percebeu como tão facilmente nós nos tornamos cegos para as bênçãos de Deus e começamos a encarar tudo com uma normalidade tão grande, até que algo extraordinário nos aconteça e nós provemos então do cuidado do Senhor? Ao dizer, olhe, não deixa a sua mútua congregação, ele está dizendo assim, quando você deixa a reunião dos santos, você deixa também de perceber o que Deus está fazendo. Você deixa de perceber como Deus tem abençoado o seu povo, a sua igreja, os sustentando e os abençoando, apesar de todas as lutas. E por isso eles deviam encorajar uns aos outros, antes admoestando-nos uns aos outros, ou seja, demonstrando uns aos outros a oportunidade e o privilégio de estarem juntos, até quando, ele claramente diz, quanto mais vedes que se vai aproximando aquele dia. Nenhum de nós tem a certeza que esta não será a nossa última reunião nesse lugar. Você tem? Você tem a certeza que esta não será a última vez que você estará nessa igreja? Não só pela morte, mas principalmente por aquele dia citado ali. O dia em que Cristo virá nos buscar. Nenhum de nós tem certeza se essa não é a última reunião dos santos desta igreja. O dia se aproxima a uma velocidade incrível. O dia aquele que Cristo virá nos buscar se aproxima a cada vez mais, ao ponto da Bíblia dizer que a nossa salvação está hoje mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. De que forma Cristo nos encontrará? Ele diz aqui que deixar a congregação é costume de alguns. É assim que Cristo nos encontrará? Ou reunidos e firmados nele, sabendo que é nele que temos as bênçãos de Deus e que nele que temos a intercessão que é feita dos céus por nós. Eu quero, com base nisso, completar com 4 aplicações práticas à nossa vida. Diante do privilégio de nos reunirmos para adorar ao nosso Deus, é dever dos crentes manter isto que a Bíblia chama deste hábito. Você já percebeu que não vir à igreja é um hábito? E que vir à igreja também é um hábito? Nós tivemos irmãos no culto do domingo passado, agradecendo a Deus porque puderam, nos 52 domingos do ano, estarem aqui. Olha que privilégio. É um hábito realmente não vir aos cultos. E aqui o que ele está dizendo é, não deixando nossa mútua congregação como é hábito de alguns. Ou seja, mantenha um hábito, o hábito de estar reunido realmente com o povo de Deus. A segunda aplicação demonstra um pensamento que está sendo cada vez mais propagado nesses dias. É necessário realmente que nós façamos isso? É necessário nos reunirmos ou cada um pode fazê-lo em sua casa separadamente? Porque nós temos todo o trabalho de virmos à igreja, de nos unirmos num dia específico, num horário específico. Realmente isso é tão importante para nós? Eu simplesmente respondo com Mateus 18:20.
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu. Eu quem? Jesus. É em meio ao povo de Deus que nós compartilhamos de nossos dons e somos abençoados por Deus. E é por isso que a reunião do povo de Deus é tão importante. Em terceiro lugar, eu sei que no nosso tempo há realmente uma abundância de transmissão de cultos pela internet, de tudo isso. Eu sei que isso, de alguma forma, pode acalentar o coração de alguém que não possa vir à congregação e a reunir-se com o povo de Deus. Mas esse não é o ideal. O ideal será sempre a presença pessoal dos crentes na igreja. Porque, em quarto lugar, a igreja tem um papel primordial na nossa vida. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, mas então ele diz, antes, admoestando-nos uns aos outros. Eu sei que a maioria de nós possivelmente tenha dificuldade quanto a ser chamada a sua atenção. Nós somos assim. O nosso ego, o nosso orgulho, não quer que sejamos chamados a atenção em qualquer questão. Mas o texto aqui está dizendo antes, admoestando-nos uns aos outros. Esse admoestar é ter chamado a sua atenção a respeito das questões presentes de sua vida e que requerem mudança. Por quê? Para que você jamais esqueça do privilégio que é servir a Jesus Cristo. Por que a igreja se reúne? Porque a igreja proclama a palavra, porque a igreja fala sobre o privilégio de adentrar a presença de Deus, sobre o privilégio de orar a Deus e de adorá-lo. Porque absolutamente esse é o maior privilégio do mundo. Não há nenhum privilégio neste mundo que se compare ao privilégio de ter as portas abertas à presença de Deus. É aqueles que creem em Cristo que é dado esse privilégio. O admoestar se relembra que nós jamais devemos ser esquecidos disto. Jamais devemos nos esquecer que as bênçãos derramadas em nossa vida têm uma razão só: Jesus Cristo. Não é porque você é bom. Não é porque você é justo. Não é porque você faz tanta coisa para Deus que Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado da sua vida por uma única razão, porque Jesus Cristo está sentado à destra dele e é ele que intercede por nós. Se Jesus Cristo não estivesse onde ele está, nós jamais provaríamos das bênçãos que provamos hoje. Então não é por quem somos, é apesar de quem somos, e não é porque eu tenho algum mérito, mas pelos méritos únicos de Jesus Cristo. Sem ele, nada disso existiria. Sem Jesus Cristo, nenhum de nós estaria aqui. Sem Jesus Cristo, nós não faríamos nada disso que fazemos. Ele é a razão de tudo isso. Ele é a razão realmente de tudo que Deus tem feito por nós. Jamais se esqueça disso. Você está onde está hoje, porque Deus o colocou em Cristo. Não por outra razão. Por nenhuma outra questão. Então jamais se esqueça disso. Reconheça os seus privilégios, mas reconheça quem lhe deu esses privilégios. Jesus. Jesus Cristo é e deve ser sempre o centro dessa igreja. Ao adentrar por aquela porta, o único nome que deve estar em sua mente é o nome de Jesus Cristo. Ao sair daquela porta nesta noite, nós vamos celebrar a ceia ainda. O único nome que deve estar em sua mente é o nome de Jesus Cristo. Ao acordar amanhã pela manhã, e é na segunda-feira que eu digo a vocês que demonstramos ser verdadeiros cristãos, o único nome a estar em nossa mente ao iniciar mais uma semana deve ser o nome de Jesus Cristo. E em tudo aquilo que nós fizermos nesta semana, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso lar, no casamento, na criação dos nossos filhos, o façamos em nome de Jesus Cristo. Ele é a razão. Então você tem um grande privilégio, como você tem usado. Não deixe a comunhão de sua igreja. É ela realmente que representa, ao reunir-se em nome de Cristo, tudo isso que nós temos dito. Que Deus lhe abençoe
e que este ano seja um ano de comunhão preciosa entre nós, servos de Cristo, para que jamais nos esqueçamos daquele que é o nosso tão grande Salvador. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.